E chegamos ao terceiro episódio, Davi antes do trono. Coragem. O gigante é grande, mas Deus é maior. Amém? Você já enfrentou uma situação que parecia grande demais para você? Um problema que parecia impossível? Uma circunstância que fazia você pensar assim, eu não tenho como vencer isso? Talvez você conheça essa situação, essa sensação. Davi também conhecia. Mas existe uma grande diferença entre olhar o tamanho do problema e olhar para o tamanho do Deus que está conosco. Israel estava diante de um gigante. Seu nome era Golias. Você conhece essa história? A Bíblia conta que durante 40 dias ele saía diante do exército israelita e os desafiava. E ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Saul era o rei. Os soldados estavam preparados, mas estavam com muito medo. Então Davi chegou ao acampamento. Ele havia sido enviado ali por seu pai apenas para levar comida para os seus irmãos. Davi não estava procurando uma batalha. Ele estava apenas cumprindo uma tarefa simples. Mas quando ouviu Golias desafiando o exército de Israel, ele ficou incomodado. E ele perguntou, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Agora preste atenção. Os soldados estavam dizendo, o gigante é enorme. Mas Davi estava dizendo, ele está desafiando o Deus vivo. Os soldados estavam olhando para Golias. Davi estava olhando para Deus. Isso é tremendo. E isso muda tudo. Davi não se ofereceu para lutar. Saul até tentou colocar uma armadura nele, mas Davi era tão franzino que não conseguiu sequer caminhar com aquilo. Então ele retirou a armadura, pegou o cajado, escolheu 5 pedras lisas e foi ao encontro do gigante. Golias olhou para Davi, ridicularizou, desprezou Davi. Mas Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E isso faz toda a diferença. Davi não disse assim, eu sou mais forte que você, ou eu sou melhor preparado, ou eu acredito em mim mesmo. Não, Davi disse assim, eu vou contra você em nome do Senhor. Aleluia. A confiança de Davi não estava em Davi, estava em Deus. Isso não é sobre acreditar que nós somos capazes de vencer qualquer coisa, porque Davi não venceu aquele gigante por ser extraordinário. Ele venceu porque Deus é poderoso, entende? Também não significa que todo gigante diante de nós vai desaparecer assim, como num passe de mágica, da maneira que nós queremos, não. Nem significa que toda oração nossa vai ter a resposta que nós esperamos. Mas significa que nenhuma circunstância é grande demais para Deus. Oh, glória! Talvez o seu gigante hoje seja uma situação que você não consegue controlar. Ou uma porta que não se abre. Uma luta que parece não terminar. Um medo que você não consegue vencer. Ou uma responsabilidade que parece grande demais. Então, antes de perguntar, será que eu sou capaz? Pergunte, em quem estou confiando? Sabe, porque a fé não é fingir que o gigante é pequeno. Davi sabia exatamente o tamanho de Golias, mas ele sabia também o nome, o tamanho do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus era maior. Então você não precisa negar o tamanho do problema. Você pode reconhecer a sua fraqueza, pode admitir que está com medo, isso é normal, é sadio. Pode dizer, eu não consigo resolver isso. E assim mesmo, continuar confiando. Ainda assim, continuar confiando. Porque a fé não significa ausência de medo. Fé significa confiar em Deus mesmo quando existe motivo para ter medo. Davi saiu daquele campo não para provar que era corajoso. Ele saiu para defender a honra do nome de Deus. Aleluia. E essa é a pergunta para nós hoje. Quem está no centro da nossa luta? Quando enfrentamos os nossos gigantes, estamos tentando provar alguma coisa sobre nós? Ou estamos aprendendo a confiar naquele que é maior do que eles? Talvez você esteja diante de algo que parece impossível hoje. Olhe para o problema. Reconheça a sua realidade. Mas não pare por aí. Olhe também para Deus, amém? O gigante é grande, mas Deus é maior. Aleluia. Ore comigo assim. Pai, quando eu estiver diante de situações maiores do que as minhas forças, ajude-me a não colocar a minha confiança em mim mesmo, mas confiar no Senhor. Ajude-me a olhar para Ti, dá-me coragem para obedecer mesmo quando sinto medo.
e fé para continuar confiando no teu poder. Que as minhas lutas não sejam oportunidades para provar a minha força, mas para reconhecer a tua grandeza. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Davi antes do trono. Graça e paz.